Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje nós estamos tratando dessa polêmica da terceirização dos serviços ou terceirização do trabalho. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Luiz Henrique Simas, que é advogado na comarca de São João del Rei. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande sua mensagem de texto para o celular 9972-1640. Dr. Luiz Henrique, nós adentramos aqui um pouquinho na questão da terceirização, porque o tema é muita coisa. Tanto é que é essa bem questão de discutível. dúvida, acho que nem existe dúvida ainda, porque é tanta coisa para ser aplicada, para ver a prática como vai ser feita, porque a teoria às vezes é muito bonita, né? A gente vê nossos códigos, é maravilhoso. Só que eu acho que a prática, ela foge muito Dessa realidade, da realidade teórica. Porque muitas vezes quem faz essa legislação, ela não está aplicada, não vivencia diariamente essa aplicação do direito. Esse que é o problema. Bem, é o que a gente sofre, os Tanto é operadores que do a direito. carta do TST falando para não aprovar, que é completamente contra, que vai criar a precariedade do emprego. Precarização do Precarização, exatamente, do trabalho. Então, assim, às vezes quem tenta fazer uma aprovação, quem tenta fazer uma coisa, não vivencia, não sabe como que é a aplicação disso, não sabe quanto que aquela pessoa que é terceira, quanto que ela está ganhando, quanto que a outra pessoa que trabalha diretamente para a tomadora, ela está ganhando. Então, está um pouco da realidade um pouco longe, afastado. Então, não tem esse vínculo, não tem esse eixo. Esse que eu acho que é o problema, às vezes, das nossas leis. Ok. Doutor Luiz Henrique, aproveitando que nós estamos falando da questão prática, a terceirização, nos modos como feito hoje, Sim. E como a lei propõe, muito se alardeou, muito se disse que haveria a perda de direitos trabalhistas. Existe essa perda ou eles são preservados? Na verdade, eles são preservados, contudo, nos moldes da lei. Né? A preservação dos direitos trabalhistas, sim, né, com pagamento pelos salários, 13º e tudo mais, contudo, eles são limitados àquela prestação dos serviços. Então, o contrato com a prestadora de serviço, que é a empresa que contratou o vigilante, né, esse contrato tem fundamentação, é regulamentado pela CLT. Contudo, ele é completamente do contrato celebrado entre a tomadora e outro vigilante. Então, não há perca dos direitos trabalhistas. Contudo, há uma diferenciação entre um contrato feito diretamente com a prestadora e um contrato feito diretamente com a tomadora. Nessa questão, eu costumo dizer que a perda ela é reflexa. Não sei nem se eu estou... Ela é proporcional, né? Uma coisa... Não, mas eu digo no seguinte sentido, porque em relação à CLT em si, não há como ter perda de direito trabalhista. Sim. Todos eles, como o senhor disse, vão continuar tendo falando, salário, 13º, férias, tudo regulamentar. A perda reflexa que eu me refiro, ou seja, que é indireta, vamos dizer assim, ou proporcional, como o senhor colocou, é essa possibilidade de crescer dentro da carreira. Sim, né? Uma São das essas questões... Uma das maiores preocupações dos bancários, a título de exemplo, seria isso. Porque tira o quadro de carreira. Não existe mais aquele quadro de carreira para começar setor 1, 2, 3 e ter aquela evolução salarial. A partir do momento da aprovação desse projeto de lei, né, pelo Senado, a pessoa vai ser terceirizada. Todo mundo. Todo mundo. O que você é? Bancário? Não, eu sou terceirizado. Então, tira essa evolução salarial, esse quadro de carreira, essa possibilidade de crescer na empresa e a pessoa passa a ser terceirizada. Então, assim, é uma perca assim, significante, porque ao mesmo tempo que nós poderíamos cobrar do terceirizado a efetiva prestação de serviço, muitas vezes ele estará infeliz pelo salário que vai estar ganhando. Porque a gente sabe que em que pese, né, tentar fazer um piso, muitas vezes não é respeitado. Bom, eu costumo dar muito como exemplo, quando eu vou falar disso, doutor Luiz Henrique, dessa questão que a gente está tratando de terceirização, da impossibilidade que teria, por exemplo, eu acredito que deve ter muita gente aqui nos assistindo, que começou com um torneiro mecânico, aí essa pessoa tem uma habilidade de convívio social, né? Sim. E ele acaba se tornando um cipeiro, ou alguém de representação dentro da empresa, assume um cargo de gerência maior dentro da empresa. A título exemplificativo, a gente pode falar sobre as montadoras de veículo. Com essa possibilidade de terceirização, né, da atividade fim, a montadora vai poder contratar
empresas terceirizadas para cada tipo de montagem. Para cada etapa da montagem. Então, isso cria um déficit muito grande, porque tira a capacidade de enquadramento, tira a capacidade de crescer dentro da empresa. Então, assim, ela vai lá, vai prestar o serviço, acabou. Mas você vai poder cobrar a mais essa prestação. Contudo, vai ser um quadro comparativo, né, com menores salários e com menores direitos, porque a gente sabe muitas vezes que a prestadora de serviço não paga corretamente o adicional de seguridade, periculosidade, noturno e por aí vai. E também porque, às vezes, a prestadora de serviço não tem a capacidade, por exemplo, como uma grande indústria, que dá creche, auxílio odontológico, saúde. Esse né? projeto de lei até prevê, né, estender os benefícios dos empregados direto da tomadora para os da prestadora, com quanto a maternidade, auxílio médico, alimentação, habitação, nas dependências da tomadora. Contudo, como você falou, até o projeto de lei fala a respeito do capital social. Esse capital social fala que a empresa, prestador que tiver 10 empregados, então R$10.000 de capital social. Alguma coisa parecida com isso. Só que a gente vê que, na prática, esse papel muitas vezes não vale nada. É simplesmente um contrato com aprovação, com avaliação, com tudo, e deixa de existir na hora que você entra no X trabalho. Porque você não alcança. Fica abstrato. Você não consegue pegar aquele capital. Não tem bem, não tem capital, não tem depósito, não tem nada. Ele fica abstrato. Está lá na letra da lei, está lá na Constituição da empresa, capital social, tal valor estimado. Contudo, você não consegue atingir aquela meta, aquele valor. Agora, doutor Luiz Henrique, a lei da terceirização, ela autoriza só a terceirização ou autoriza a terceirização da terceirização? É uma coisa muito engraçada também, que olha só, como que o nosso direito vai dando pulos, né? O entendimento consubstanciado na súmula 256 TCT, ele deu um pulo para o 331, que ampliou um pouco a terceirização. Agora quer dar mais um pulo para permitir essa quarteirização que o pessoal fala, né, vulgarmente. É que aquela empresa, prestador de serviço que foi terceirizada, ela pode contratar outra empresa no mesmo ramo, uma atividade específica para aquilo lá, para prestar o serviço. Então vai criar, digamos, um efeito cascata. Vem a tomadora, vem a primeira prestadora, vem a prestadora da prestadora e o empregado. Então, assim, cria um efeito cascata de empresas e até no final o empregado não vai saber para quem reclamar. E para quem ele está trabalhando. Para quem trabalha, exatamente. Vai receber ordens da tomadora, da primeira prestadora, da segunda prestadora e vai ficar perdido. Né? Só fazer uma ressalva que, conquanto a terceirização da terceirização, a responsabilidade de ambas as empresas passa a ser solidária. Elas respondem por igualdade, né, no pagamento, em dívidas e tudo mais. E, contudo, a tomadora vai responder de forma subsidiária nos direitos trabalhistas. O que é relativamente bom. Você vem com duas. Hoje prevê algumas teses defensivas de Estado, de tomadores de serviço, falam que a gente não pode fazer, digamos, uma execução, né, direta contra a tomadora, sem antes acabar todas as formas de execução das prestadoras de serviços, de todos os bens. Contudo, o projeto de lei já especifica que a responsabilidade é subsidiária, com direito de regresso da tomadora para cima da prestadora de serviços. Então é uma coisa boa, relativamente boa. Contudo, em fase do tanto de contras que a gente pode verificar, fica meio balanceado. Falando em bom português, né? Hoje em dia, o Banco do Brasil, por exemplo, não responde diretamente pelas verbas trabalhistas que o vigilante não recebeu. Sim, responde de forma subsidiária. Ele só vai responder na falta da empresa que contratou, né, que assinou a carteira desse vigilante. Ele tem que participar do processo. Ele tem que ser o polo passivo no processo. Você não pode processar a empresa de vigilância, ganhou a ação e somente depois de ganhar a ação pedir execução do banco. Não, ele tem que participar desde o começo do processo para ter o direito de defesa, para somente depois, em caráter subsidiário, que hoje a gente fala da falta da fiscalização. Hoje não entra em caráter subsidiário direto. Somente por erro no contrato, por falta da fiscalização, por culpa em vigilando, né, pela falta de vigilância do contrato, que a empresa vai responder de forma subsidiária. Bom,
Nós ainda tínhamos uma infinidade de questões para tratar aqui. É muita coisa, doutor Rafael. Tá tão quente, porque teve a emenda a respeito do sindicato para aprovar que o empregado, prestador de serviço, possa se enquadrar no mesmo empregado, tomador de serviço. Mas está tanta informação, desde dezembro com a medida provisória 665 a respeito do seguro-desemprego. Dessas mudanças da Previdência. Está sendo tanta modificação que eu acho que dúvida a gente não tem, porque a gente não conseguiu receber essa informação ainda. É muita coisa assim para acontecer. Bom, vamos ver o que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver no Senado o que vai acontecer agora. Mas de qualquer jeito a lei não foi aprovada, nós estamos aqui discutindo só o projeto de lei que passou pela Câmara e vai para o Senado agora. Com uma emenda a respeito do sindicato, Isso. agora vai para o Senado para ver se vai ter aprovação ou não. Pois é. Bom, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa, doutor Luiz Henrique. Rafael, foi muito curto hoje, fico pesaroso, é sempre um prazer enorme estar na companhia de vocês aqui, né? Sinto-se à vontade, sempre que possível, meu humilde conhecimento para falar um pouco para vocês a respeito de lei. Claro, claro. Só antes queria lembrar que a Josi Hamilton, acho que é isso mesmo, ligou aqui para a TV, participando, deu os parabéns para o senhor. Manda um abraço para ela. Parabenizando pelo excelente programa. Muito obrigado, Josi, pela sua participação. O senhor quer deixar algum recado para os nossos telespectadores? Mando boa noite a todos, né? Essa época que está vindo de frio aí. E peço um pouco para procurarem um pouco de informação a respeito da medida provisória 665, a medida provisória 664, e se integrar a respeito dessa terceirização, porque por mais que nós achamos que não vai influir em nossa vida, vai ter consequências sim. E já está tendo consequência. Né? Principalmente com quanto ao seguro-desemprego. Tem muita gente reclamando. Pois é. Bom, se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras, às 10h50 da manhã, e às sextas-feiras, às 10 da noite. Eu volto semana que vem a doutora Leidiane estará aqui, eu volto na próxima. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e até lá.